eu tinha sonhos que não tinham nada a ver com isso, né? Quando era mais jovem, né? E, pô, quando era muito novo, fui chamado pra jogar bola no Japão, sabe? Caralho, você jogava bem bola, então. Quando era novo, depois eu fiquei, sei lá, virando perna de pau por algum motivo, cara. Ficou horroroso. Eu já toquei gaita, olha só, ninguém sabe Que isso. isso, Fiz irmão? vários anos de aula de gaita. Tem gaita aí. Você tinha uma banda? Não, eu fiz aula de gaita na escola. assim, Blues, curtia tocava blues, e tal. legal. Hoje, cara, nossa, Peraí, acho que eu nem gaita sei só mais. se toca blues, né? Eu não conheço outra modalidade. Countryzinho de vez em quando. Não, mas vai uma blues- gaitazinha. blues é gaita. Blues é Blues, essencial. Blues, Cara, meu sonho era ser animador na Disney, então fiz vários anos de aula de desenho. Que do Olha caralho, só, velho. Fiz várias coisas. E só que aí chegou um momento que eu decidi ficar rico. É isso. Na verdade, assim, o que me levou para esse mercado foi eu quero ficar rico. Quero ganhar dinheiro. Exato. E eu tive esse sonho em algum momento, acho que todo mundo tem, né? Cara, mas aí eu quis ficar rico. E aí eu tinha um pensamento que faz sentido, que é assim, ó, aonde está o dinheiro? Esse é um pensamento interessante. Porque se você vai para um mercado que tem muito dinheiro e você tá lá dentro, acaba sobrando mais dinheiro para você. Tá? E onde tem dinheiro hoje no mercado? Cara, hoje você tem dinheiro, por exemplo, em finanças, você tem dinheiro no marketing digital, você tem dinheiro em tecnologia, você tem dinheiro em saúde. Bolsa. Agronegócio. Cara, no Brasil tem muito dinheiro no agronegócio. Né? Então, eu tive essa motivação. Por isso eu fui parar na Bolsa de Valores, né? Aí tem toda uma história que eu até posso contar, mas assim, o que aconteceu foi, eu fiquei rico financeiramente, né? Eu consegui atingir um número que, putz, eu nunca imaginei, de fato, que pudesse ser possível, que eu atingiria. E novo, né? É. Moleque. E novo, né? E só que quando eu atingi, aí aquela motivação do dinheiro, eu falei, putz, caramba, não é bem assim, não é isso que vai preencher meu vazio, né, cara? Mas quando é muito fácil você falar isso quando você de fato tem dinheiro. Quando você chegou lá, né? Quando Isso, exato, né? Mas foi importante na minha vida eu ter buscado o que eu busquei pelo dinheiro, porque eu fui encontrando outras coisas na jornada, né? Na minha época, assim, onde eu era um pouquinho mais novo, a galera sempre gostou muito de festa ao meu redor e eu também. Só que eu pensei, cara, todo mundo gosta de festa, mas eu preciso de dinheiro, então eu vou trabalhar nas festas. Então eu trabalhei nas festas, eu comecei a ganhar dinheiro assim. Eu fui barman e fui garçom. Cara, é mesmo. Durante Caralho, muito tempo. que demais, velho. É porque minha lógica é assim, ó. As pessoas, elas têm que escolher. E tem uma escolha que você tem que fazer. Não dá pra ter os dois. Sim. Ou você vai, durante um tempo da sua vida, ralar mais do que os outros, parecer mais humilde do que os outros financeiramente, se mostrar menos que os outros, viver menos que os outros, mas depois você vive a vida inteira, ou você vai inverter essa lógica. Então tem gente que prefere parecer rico do que ser rico de verdade. Perfeito. Sim, sem ser hipócrita, em boa parte é. Sim. Mas liberdade não traz felicidade. Pô, Não? um mendigo, ele é livre. Eu acho que a liberdade, no meu caso, a liberdade me ajudou a ser mais feliz. Por quê? Porque ela me ajudou a poder dizer não porque eu não queria fazer. Porra, que tesão. Perfeito. Isso daí já é um bom caminho. Perfeito. E poder refletir sobre outras coisas, né, cara? Porque imagina, pô, eu não tinha grana, eu não podia comer direito, eu não podia ter a saúde, não podia educação. Então, cara, você tá preocupado, né, na pirâmide ali com coisas que, poxa, com sobreviver ainda, entendeu? Depois que você sobrevive, aí você precisa começar a pensar em como viver de fato, que são coisas diferentes, né? Eu tive, assim, pô, meus pais, eles foram incríveis, minha família foi incrível, tá? Mas a gente não teve, no ambiente familiar, muita coisa sobre educação financeira, a gente não teve isso, né? Então, eu recebi 5 mil reais dos meus pais, né? Eu recebi essa grana, que, poxa, já era um baita presente, né? E aí eu fui investir na bolsa. Vou multiplicar esse negócio. Só que pra mim, essa é a parada. Na minha época, aos 18 anos, hoje eu tenho 31, tá? Quando eu tinha 18, não tinha muito parâmetro. Você não tinha um monte de Thiago na internet te mostrando o que era um investimento. Perfeito. Então, o meu parâmetro era nos filmes de Hollywood, né? Aí você vê um filme de Hollywood, o cara vai investir na bolsa e ele transforma 5 mil em 1 milhão. Só que na realidade não é bem assim, né? E aí eu achei que isso ia acontecer, ia ficar muito rico. Mas você foi com a cara e com a coragem sem ninguém tinha Sem ninguém. porra nenhuma. Cara, não, porque não tinha parâmetro. E aí eu lembro que, poxa, eu abri conta, né, em uma corretora, fui lá, investi no home broker, aí eu quebrei uma semana. Pensa só, vocês têm parâmetros, você sabe que, pô, dá pra ganhar 1%, perder 1%, não sei o que lá. Pra mim, investir era render 10% e cair 5%. Né? Assim, era diferente. E aí eu lembro que eu comprei uma ação, né, e era ação de Petrobras. E aí tinham opções de Petrobras, que eu não sabia o que eram na época. Quando uma ação subia 1%, uma opção subia 10%, 20%, 50%, 100%. Eu falava, cara, eu quero isso. Sim, Né? lógico. Aí você faz uma coisa, você é um moleque, você é idiota, e você pensa, cara, se eu investir 5 mil e ele subir 100%, no outro dia eu já ganhei mais 5. Aí você fala, então se ele subir durante 10 dias consecutivos, eu tô bem pra caraca, caralho, entendeu? é. E aí você só acha que vai subir. Que acho que é um dos grandes erros das pessoas. Aí eu fiz isso, cara, quebrei. A opção, ela te dá um direito de comprar alguma coisa, né? Então eu comprei 5 mil reais em direitos de comprar Petrobras. Certo. Né? Só que você compra por centavos.
E aí ela pode subir muito ou cair muito. E aí eu tomei, né? E olha só que beleza. Eu sou um cara que eu acredito em Deus, né? E eu acredito que algumas coisas que acontecem na nossa vida, elas acontecem para te machucar hoje, menos do que te machucaria amanhã. Foi muito melhor eu errar naquela época do que errar hoje o patrimônio que a gente construiu. Perfeito. Então tem muitos problemas que a gente olha e que a gente está passando, a gente fala, cara, que problema gigante. Mas na verdade é um problema pequeno, perto do que viria a ser lá na frente, entendeu? E nesse caso foi o que aconteceu comigo. E acho que quando alguém erra, né, cara, geralmente a gente culpa o outro, né? E só que eu me culpei nesse caso. Eu fiquei com raiva de mim, assim. Eu fiquei não conseguindo me conformar. Indignado, eu falei, cara, mas como assim? E eu me senti um cara relativamente inteligente. Eu falei, não é possível isso. E eu comecei a estudar. Aí eu comecei a estudar uns materiais para trabalhar no mercado financeiro. Eu peguei material profissional, comecei a estudar, comecei a passar em provas de certificação profissionais. Nessa época eu estava fazendo faculdade. E aí, cara, eu lembro que eu comecei a estudar. E aí, quando eu comecei a estudar, eu falei, pô, cara, eu entendi porque eu errei. Na verdade, eu errei em tudo que dava para ter errado, né? Mas em resumo, eu tinha sido um idiota, né? Um arrogante, ganancioso. Quer dizer, na época, hoje 5 mil reais é uma coisa, naquela época era tudo que eu tinha, né? E aí o que aconteceu? Né? Eu tava na faculdade, decidi que eu queria trabalhar. Eu me senti incomodado, não sei, por algum motivo eu me senti incomodado com tudo que acontecia comigo, eu queria minha liberdade. Eu não tava procurando felicidade ainda, né? Na verdade, quando a gente é jovem, o que eu buscava? Eu buscava prazer, isso eu buscava pra caramba. Só que eu confundia isso com felicidade. E pra mim o prazer era poder fazer o que eu quisesse, especialmente, eu quero ir na festa, eu quero comprar não sei o que lá. Quisesse, foda-se. Exato, né? E aí, cara, eu comecei a querer trabalhar no mercado financeiro, comecei a fazer entrevista em vários bancos, e aí ninguém me aceitou. Aí teve um banco que os caras me alopraram no banco. Foi no Goldman Sachs. Aí, cara, esses caras me humilharam, assim, na entrevista, sabe? Falando, pô, que vergonha, você não tem vergonha não, você faz faculdade de marketing, cara, você quer entrar aqui, você não tem vergonha não. Cara, eu fiquei muito puto. Só que nessa época, eu já tava muito incomodado, então eu tava trabalhando de barman, de garçom, cara, assim, eu fazia faculdade, a minha faculdade era até as 4 da tarde, mas aí aconteceu comigo, ela é uma faculdade, mais cara e tudo mais. Aí aconteceu, começou meio que a ruir as coisas, assim, em casa, sabe? Porque meus pais eram muito bons de fazer negócio, de ganhar dinheiro, só que, cara, a gente gastava muito. E aqui foi um grande erro que a minha família cometeu, que a gente, meus pais queriam agradar a gente. E aí eles quiseram realizar vários sonhos nossos, a gente se mudar para um lugar mais legal e tal. E aí com o tempo, cara, a casa caiu. E aí, a gente vendeu carro, vendeu não sei o que lá. Aí eu comecei a trabalhar de madrugada, de final de semana. Era bizarro, assim. Eu dormia às vezes 3 horas da manhã, né? Porque eu fechava o Outback, por exemplo, eu era garçom no Outback. Caralho, que louco, velho. E balada e tal. E nisso, o banco de investimentos, os caras me negaram, eu fiquei puto, aí não conseguia mais pagar a faculdade, maluquice. Aí eu falei, quer saber, eu vou empreender. Aí eu fiz na época, né, tem uma profissão que chamava agente autônomo de investimentos, tá? E eu virei um agente autônomo na época. Aí eu comecei a ir atrás de clientes para me ajudar a investir, para eu ajudar eles a investirem, né, de fato. Só que, cara, eu era um moleque, então ninguém confiava em mim, eu era um menino. Exatamente. Né? E eu mesmo estava aprendendo, né? E aí, o meu primeiro ano eu ganhei mais ou menos R$230 por mês, assim. Era muito pouco. Então eu precisei continuar trabalhando de barman, garçom, durante uns 3, 4 anos ainda, né? E aí eu fui crescendo. Aí, passou 7 anos, cara, a vida mudou. Eu já tinha aprendido Depois a empreender. Depois de 7 anos. Isso. Então, assim, nunca tinha trabalhado na internet, nunca tinha feito nada na internet ainda. As pessoas acham que eu enriqueci, eu ganhei dinheiro na internet. Sim, acham mesmo. E por mais que eu tenha ganho na internet, eu atingi minha liberdade antes disso. Né? Foi por isso que eu entrei na internet, na verdade. Porque eu tinha atingido minha liberdade, né? Então, eu comecei a atender clientes, fui crescendo. Eu tinha uma empresa, eu tinha um escritório na Paulista na época. Aí eu vendi esse negócio, né? Com quase 50 pessoas. Aí eu ganhei uma grana. E aí eu atingi minha liberdade e aí eu entrei na internet, de fato.